Olá! Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. Acesse youtube.com/UERNTV para assistir às edições anteriores. No programa de hoje, vamos discutir sobre trabalho e saúde no agronegócio da fruticultura. A nossa convidada de hoje é Rayane Torres. Ela é graduada em enfermagem e mestre em ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Quem irá conduzir a conversa é a professora Carla Cristine. Carla é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e doutora em Sociologia pela UFPB. Agora que as apresentações já foram feitas, podemos dar início ao debate. Sejam bem-vindos a mais um Sobre Humanas. E no programa de hoje nós temos a convidada Rayane Torres, que vai falar sobre a sua dissertação Trabalho e Saúde, uma análise de uma empresa de agronegócio na Chapada do Apodi. Seja muito bem-vinda, Rayane. Muito obrigada pelo aceite e por vir aqui apresentar a sua dissertação ao grande público. Inicialmente, eu gostaria que você falasse sobre o tema da sua dissertação e também por que você escolheu, né? Qual é a sua história com esse tema? Eu que agradeço, pelo convite. Estudar trabalho e saúde, mais especificamente do agronegócio, o interesse pela temática se deu por ser moradora da zona rural do município de Apodi e perceber que após o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, propor o projeto de irrigação Santa Cruz do Apodi, isso do ano de 2011, que esse projeto tinha como objetivo a construção de um perímetro público irrigado na região da Chapada do município, que com a finalidade de atrair grandes empresas do agronegócio para a região. Então, apesar das obras não terem sido concluídas ainda, várias empresas do setor já começaram a se instalar na região e atraindo principalmente jovens para compor sua mão de obra. Então me veio essa inquietação. Qual a condição desse trabalho e como esse trabalho pode interferir no processo de saúde e doença desses trabalhadores? Então essa foi uma temática que eu já estudei no meu TCC, no curso de enfermagem, na UERN, e resolvi dar continuidade agora na dissertação do mestrado de Ciências Sociais e Humanas. E então, qual foi, Rayane, o recorte, qual foi a novidade da sua dissertação em relação ao TCC que você já havia pesquisado, né? O que é que você apresentou de novidade assim na sua dissertação? Pronto, mudou, os sujeitos. Na dissertação eu tive como foco, além de trabalhar com entrevistar os trabalhadores da empresa, eu também tive aquela necessidade de entrevistar os familiares desses trabalhadores, para saber como esse trabalho interfere em toda a família, Muitos dos nossos riscos que a gente vivencia no nosso ambiente de trabalho, a gente leva para dentro de nossa casa. Então, toda a nossa família é comprometida. Então, teve essa diferença e agora, na dissertação, eu também delimitei uma região específica para os entrevistados, porque são empresas de grande porte que têm trabalhadores espalhados por diversas regiões do município, diversas comunidades rurais e também na zona urbana. Então, dessa vez, eu resolvi delimitar uma região, uma comunidade, por entender que esses trabalhadores morando numa mesma comunidade estão inseridos no mesmo ambiente, têm o mesmo perfil epidemiológico. Então eu tive essa especificidade.
E como você pode então perceber, já trazendo assim um pouco para a gente, as diferenças desse ambiente de trabalho em uma grande empresa para aquilo que é o ambiente de trabalho comunitário, né, até mesmo da agricultura familiar, outras formas de produção? Exatamente. Eu fiz questão de destacar na pesquisa que a inserção dessas empresas do agronegócio no município vai totalmente contramão ao modelo de produção que já estava vigente no município. O município de Apodi é reconhecido historicamente pela presença da agricultura familiar e, na sua maioria, com um viés agroecológico. Então, a chegada dessas empresas tende a comprometer essa continuidade da agricultura familiar, porque é impossível haver convivência, haver vizinhança entre a agroecologia e o agronegócio. Então, foi possível perceber muita diferença no modo de trabalho, né? Aquele trabalhador tem totalmente perda de autonomia, de horário de entrada, de horário de saída, perde aquele vínculo com a terra, que com a agricultura familiar ele tem aquele vínculo com a terra, tem aquele apego com aquele lugar, com aquele trabalho. Então, no agronegócio tem uma certa perca nisso. E como você poderia dizer para a gente quais foram os teus objetivos de pesquisa? Um dos objetivos foi basicamente analisar os processos de trabalho desses trabalhadores e observar como esse trabalho interfere na saúde desse trabalhador, no adoecimento. E como você fez assim a tua metodologia? Como você elaborou a sua metodologia para dar conta desses objetivos? Pronto. A minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa e que teve como técnica a entrevista semi-estruturada, que a entrevista semi-estruturada me possibilitou ter um maior diálogo com esse trabalhador. De acordo com as falas, algum ponto que eu achei mais interessante, tinha a possibilidade de inserir novos questionamentos e claro que tive um roteiro norteador, né, baseado, construído com base no exposto por Raquel Rigoto, que é uma pesquisadora que trabalha essa relação, estuda essa relação trabalho e saúde. E para chegar até esses trabalhadores, eu adotei uma amostragem do tipo bola de neve, que para dar início a esse tipo de amostragem foi necessário um informante-chave, que é aquela pessoa que vai indicar um primeiro nome a ser entrevistado e a partir daí a cada entrevistado vai solicitando novos nomes e vai aumentando a rede de contatos a cada entrevista. Então, meu informante-chave foi o agente comunitário de saúde da região, né, que eu havia delimitado. Eu escolhi o agente comunitário por ele ser um profissional de saúde que está em contato direto com aquela população. Ele reconhece aquela comunidade, né, muitas vezes até vivencia, até mora nessa comunidade, então conhece, ele teve conhecimento de todos os trabalhadores, então o agente me indicou um primeiro nome e a partir daí fui, né, entrevistando os demais trabalhadores. Vale ressaltar que as pesquisas foram realizadas aos domingos, né? O agente comunitário me indicou que era o único dia de folga desses trabalhadores e, no entanto, ainda tive muita dificuldade de encontrá-los, pois até os domingos, alguns domingos, é necessário trabalhar. Então, muitas vezes eu chegava lá e não encontrava o trabalhador porque ele tinha necessitado ir para o trabalho. Em termos de resultados, Rayane, como você poderia elencar para a gente os resultados da tua pesquisa? Quais os principais processos de adoecimento você pôde perceber e que essas pessoas também te indicaram? Pronto, então eu dividi mais ou menos minha pesquisa em dois resultados, né, em dois grandes resultados, que foi a parte da entrevista com os familiares desses trabalhadores, que eu questionei basicamente
quais as mudanças naquele cenário após a chegada dessas empresas. Então, foram vários fatores elencados, várias mudanças, e destaco, né, o forte cheiro dos agrotóxicos utilizados na empresa e que acabam se espalhando por toda a comunidade. Também a presença de pessoas estranhas na comunidade, porque a empresa de grande porte acaba que vai atraindo várias pessoas, né, às vezes de outros municípios. Então, tem essa preocupação, a população tem essa preocupação. Já no que diz respeito aos resultados da entrevista com os trabalhadores, foi possível perceber um ambiente de trabalho cheio de riscos. No entanto, metade dos meus entrevistados não reconhecem esses riscos, estão alheios a essas situações. Então, dentre os riscos, eu posso destacar a presença da esteira rolante. Inclusive, um dos meus entrevistados já sofreu um acidente na máquina. O barulho dessa máquina também tem gerado incômodo, além de movimentos repetitivos, posturas inadequadas e, claro, o principal risco, sem dúvidas, é a exposição a agrotóxicos. Essas substâncias estão presentes em todos os processos produtivos da empresa. Então, claro que uns com mais, né, uns têm contato direto, já outros são um contato mais indireto, mas todos os processos produtivos estão expostos a essas substâncias. Ok, então vamos chamar uma pausa para o intervalo e retornamos logo em breve com a continuação dessa conversa. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Estamos de volta com o Sobre Humanas e eu gostaria de solicitar a Rayane que continuasse falando sobre os resultados da sua pesquisa. Então, essa exposição constante a agrotóxicos já tem se refletido de forma negativa na saúde de alguns dos trabalhadores. Inclusive, um dos meus entrevistados sofreu, foi possível perceber típicos sinais de intoxicações agudas por essas substâncias. E vários outros foram citando a dor de cabeça, a irritação nos olhos, sinais que eles, assim, não consideram como efeito dessas substâncias, mas que podem ser, né? E é importante ressaltar que essa exposição a agrotóxicos não se resume ao ambiente de trabalho. Eles acabam levando para dentro de suas casas essa contaminação através de sua roupa. A roupa utilizada no trabalho é lavada na residência dos trabalhadores. Ou seja, a mãe desse trabalhador, a esposa desse trabalhador, acaba, de certa forma, se contaminando, tendo essa exposição indireta a essas substâncias. Inclusive, na fala quando eu entrevistei uma mãe de um dos trabalhadores, ela relatou essa preocupação, esse receio em ter que fazer essa lavagem dessa roupa contaminada. Então, acaba que toda a família desse trabalhador sofre com essa exposição a essas substâncias. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Rayane, como é que foi a chegada dessas empresas na região e como é que os trabalhadores foram aderindo, ao trabalho junto a essas empresas? Pronto. Quando o DENOX propôs o projeto de irrigação da Chapada,
parte da população apodiense entrou em resistência, não aceitou esse projeto, né, essa chegada dessas empresas. Então, teve vários atos públicos, palestras, esclarecendo à população os riscos, né, que toda a população estaria exposta com a chegada dessas empresas. No entanto, apesar da resistência, o projeto foi aprovado e com o início das obras, essas empresas começaram a se instalar. E acaba que muitas pessoas, principalmente os jovens, estão abandonando o seu trabalho na agricultura familiar por enxergar a formalidade da carteira assinada no trabalho da empresa como algo positivo. Então, esse é o principal fator que faz o jovem abandonar o trabalho que já estava acostumado, né, para se inserir no agronegócio. E aí, como você percebe, que eu não sei se chegou no escopo da sua pesquisa, mas como você percebe as mudanças em relação às práticas tradicionais e às práticas que já existiam na comunidade? Sim, é importante ressaltar que a agricultura familiar do município ainda permanece, né? Apesar desde do projeto, né, da chegada das empresas, mas a agricultura familiar do município vive, resiste. Então, ainda assim é possível perceber a prática da agricultura familiar e a sua importância econômica para o município. Como você falaria, Rayane, da importância dessa pesquisa para a região do Apodi e também para nós, né, para o mestrado interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas? O que você considera a relevância dessa pesquisa? A pesquisa abre portas, né, para novos estudos, para aprofundar essa questão dos riscos dos agrotóxicos. Serve como um esclarecimento também, que às vezes o que é pregado, né, que o agronegócio traz desenvolvimento local, traz diminuição da pobreza rural, e não mostra o outro lado, né? Esses trabalhadores contaminados, esse ambiente contaminado com os agrotóxicos e toda a população, aquela população vizinha e toda a população que acaba consumindo esse alimento contaminado. Então, é preciso mostrar à população essa real face do agronegócio. E no que diz respeito ao estudo interdisciplinar, trabalho é um tema interdisciplinar, que pode envolver vários setores. A problemática dos agrotóxicos também. Então, quando eu resolvi me inscrever no programa, eu tinha consciência que eu tinha que ampliar meus horizontes, né? Não ficar só na saúde, só nas leituras que eu já tinha mais conhecimento. Então, eu fui inserindo novos conhecimentos das ciências sociais e foi bem significativo para a pesquisa essas novas leituras. Uma curiosidade mesmo, quando essas empresas chegaram à Chapada, houve desapropriação de terra? E se houve desapropriação, com quais argumentos é que elas aconteceram? Como foi que isso aconteceu, Rayane? Sim, e é importante, bem interessante ressaltar que essas empresas se instalaram em uma região de assentamentos. Então, teve a desapropriação, esse pessoal que tanto lutou, né, para conseguir uma terra e depois teve que sair. Teve a desapropriação e, apesar da resistência, né, como eu já comentei, mas foi necessário, sim, parte da população que residia nesses assentamentos ser desapropriada. No caso, essa desapropriação aconteceu com indenização? Aconteceu com indenização. E hoje, você saberia dizer o que é que essa população, como é que ela avalia a indenização que ocorreu? Inclusive, esse é um ponto que eu pretendo estudar mais adiante.
Onde está essa população desapropriada, né? Como que está a condição de vida dessa população? Pretendo estudar. Estudos futuros, Isso. não é? Já visando um doutorado, Exatamente. Não é isso, Rayane? Então, em termos de alcance da pesquisa, né? Exatamente, queria que você delineasse um pouco isso para a gente. Aonde foram os alcances da pesquisa que você realizou e como você acha que ela pode se ampliar? Pretendo, né, expor essa pesquisa, apresentar no Sindicato dos Trabalhadores, apresentar para que eles possam, né, apresentar aos trabalhadores, para que a população, os agricultores tenham ciência dessa situação, e ela pode ser ampliada em diversos fatores, tanto nessa parte de saber como está essa população desapropriada, como no quesito saber como a atuação dos órgãos de fiscalização do trabalho. Qual é a atuação? Então, também é uma parte que pode ser explorada. Você chegou a pesquisar, Rayane, sobre as condições legais de trabalho desses trabalhadores, né? As condições na carteira, os regimes de trabalho? Isso. Todos os trabalhadores entrevistados são com carteira assinada. Então, sendo inclusive esse um dos principais motivos que os faz ingressar nas empresas, né? É a carteira assinada, a formalidade. E aí, quantas horas de trabalho, quais são os serviços em que eles são empregados? No que diz respeito às horas de trabalho, são 44 horas semanais, mas que às vezes, na maioria dos casos, é necessário fazer hora extra. Quando precisam terminar alguma encomenda, então é necessário prolongar a sua jornada de trabalho, sendo inclusive esse um dos pontos relatados, um dos pontos negativos relatados por vários trabalhadores. Essa necessidade de ter que ficar até altas horas da noite, depois no outro dia ter que voltar cedinho para a empresa. Então esse foi um ponto que inclusive foi considerado negativo. Rayane, então a gente já pede para você fazer suas considerações finais, né? Fazer suas últimas observações. Então, somente agradecer à professora Carla pelo convite e ao programa Sobre Humanas, né? A possibilidade de expor, né? Apresentar um pouco dos meus resultados, apresentar a real face de como é o trabalho nessas empresas. Então, só agradecer isso. Bom, nós que agradecemos. Eu espero sim que você tenha a oportunidade de apresentar o seu trabalho para a comunidade, junto ao sindicato, mas também às outras organizações, né, de trabalhadores, de moradores. Eu espero que você consiga fazer essa divulgação, porque de fato a sua pesquisa merece isso, e acho que é um retorno social muito importante, tanto para o programa quanto para você, né, que se dedicou 2 anos a essa pesquisa e que tem resultados a apresentar, né? Então, desejo muito sucesso a você em relação aos seus objetivos de continuar a pesquisa, né? Fazendo novos recortes. Parabenizo também por essa trajetória, por vir, né, do local pesquisar onde você nasceu, aonde você tem um vínculo, e retornar para a sua comunidade enquanto pesquisadora, trazendo um trabalho tão importante, tão esclarecedor. Então, parabéns, Rayane. E então encerramos o Sobre Humanas de hoje. E chegamos ao final de mais um programa Sobre Humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN-TV no YouTube. Lembrando que o Sobre Humanas fica disponível no nosso canal do YouTube. Sigam também o nosso Instagram, @UERN-TV. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!